Laila Tov, Peraí, Shalom. repete de novo. Laila Tov, Shalom. Laila Tov. Shabbat Tov. Eu, assim, peguei um pouco do que o rapaz falou e eu também estou, assim, eu tenho pedido muito, tenho orado muito a Ana Becoa, porque eu sei que o nosso país é um país laico, né? E temos muitas religiões, e são religiões que não prezam, né, as leis de Hashem. E será que nós estamos passando por tudo isso? Porque, nesse momento, em vez de estarmos clamando a Hashem, muitos estão, por exemplo, foram na esplanada essa semana passada e jogaram sal grosso, fizeram trabalhos lá dentro do Palácio do Planalto, e nós estamos vivendo tudo isso. Será que a Hashem não está permitindo que a gente sofra? Porque nós vamos sofrer por causa de toda a idolatria que ainda tem. Então, é difícil nós sabermos exatamente os desígnios de Deus, que eles são insondáveis, né? Nós temos dicas da Torá para a interpretação do momento, né? Mas o problema é o seguinte, a corrupção, a falta de princípios éticos, apoderar-se do que não lhe pertence, do que é alheio. Isso aqui está em todas as camadas, o jeitinho brasileiro, né? Que herdamos talvez dos portugueses, a safadeza, aquele cara que acha que é mais inteligente porque está levando mais vantagens, porque está levando vantagem em cima do outro, e o cara que leva vantagem ele é mais respeitado, valorizado, porque ele é o bonzão, coisa e tal, etc. Isso faz parte da cultura brasileira. Eu acho que a gente está passando um momento de crise que eu acho que vai ser superada, que vai ter um momento feliz. Eu acredito muito que nos próximos dias nós teremos boas notícias. A coisa vai ficar bem crítica até um certo ponto. Não sei se vai resvalar para uma guerra civil, mas eu acho que haverá alguma coisa nova que vai surgir no horizonte. Nós temos que ter esperança e eu acredito muito nisso. Eu acho que a Shem está fazendo tudo isso para amadurecer o povo brasileiro. Apontar culpados pela situação crítica é ingenuidade, falar fulano, cicrano, beltrano, esse aí que está mandando prender, aquele outro que mente para burro, que é o mais corrupto de todos. Isso aqui é ingenuidade. Tudo isso que foi armado aí não foi armado por uma pessoa, ou por duas, ou por 10, ou por 20, ou por 100. Foi armado por muita gente. Muita gente. Então, o que acontece? Essas pessoas estão tendo um momento de glória, mas que vai durar muito pouco. Eu acho que vai surgir uma grande novidade. Então, por que está ocorrendo tudo isso no Brasil? Para o povo brasileiro amadurecer. Nos Estados Unidos, por exemplo, apesar de ter também crises e problemas, as instituições lá são mais importantes que as pessoas. Aqui no Brasil, ao contrário. As pessoas são mais importantes que as instituições. Nós temos que ter instituições sólidas, fortes, coisa e tal. E não temos. Então, eu acho que o Brasil está passando por um processo de amadurecimento. Nós só temos olhos para a política, para aquilo que acontece em Brasília, na presidência, nas eleições, no Congresso, nos políticos, mas não é por aí. O problema da safadeza, de levar vantagem em tudo, de trapacear, passar a perna no outro, está em todas as camadas. Todas as camadas. No banheiro público de rodoviárias, à beira de estrada, dependendo da rodoviária e do banheiro público, nós entramos no banheiro. Bom, em primeiro lugar, que todo mundo deixa tudo, no banheiro dos homens, deixam tudo sujo, né? Então tem que alguém ficar limpando o tempo todo, o pessoal esquece de soltar descargas, se suja todo, não sei o quê. No banheiro público, muitos banheiros já desapareceram as tábuas das privadas, porque alguém foi lá, desatarrachou a tábua e a roubou, a furtou.
Então, muitos banheiros do Brasil nem tem tábua, porque já roubaram, já levaram embora. E por mais que as pessoas responsáveis pelo banheiro público tenham reposto várias vezes a tábua, já desistiram, de tanto que roubam. Então, se apoderar do que é alheio não é exclusividade dos políticos. Aqui eles, como se fala, eles despontam mais porque os valores são estratosféricos, né? São intergalácticos, os valores são astronômicos. Mas as pessoas, se puderem roubar centavos, elas não vão nem piscar os olhos, vão roubar centavos. Então, eu acho que toda essa crise é um processo de amadurecimento e nós vamos dar a volta por cima e vamos sair vitoriosos. Vai ter um custo essa crise, vai ter um custo. Já tem Eu não gente sei se morrendo, né? Uma senhora com 77 anos morreu, né? então não foi, eu não sei se foi Num campo confirmado de isso aqui, né? concentração, assim, Então é o que dizem, coisa e tal. A gente tem, em relação a qualquer informação da mídia, a gente tem que dar um desconto, né? Vamos nos lembrar que essas mesmas pessoas estavam paradas lá e acampadas na frente do QG lá por 60 dias, né? E chegou a ter 1 milhão de pessoas lá na frente do sim, QG, sim, sim, em sim. Brasília. Graças a Deus, e desse 1 milhão de pessoas sobraram 1.000 e poucas pessoas. O que quer dizer que 999.000 voltaram para casa, porque chegou a ter 1 milhão de pessoas lá, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que tudo é por divina providência, Deus está no controle de tudo. Providências vão ser tomadas, ou a nível do povo, ou a nível de não quero entrar aqui no mérito da questão, mas é uma outra força que vai aí entrar, coisa e tal, etc. Alguma coisa vai acontecer de bom, tá? Tá. Eu tenho orado Alguma muito a Ana coisa vai Becoa para que acontecer de bom. eu tenho orado muito a Ana Os Becoa para que Deus olhe para o nosso país, que olhe para todos nós, que olhe também por Amém. Israel, né? E porque o governo daqui já parece que quebrou a aliança já com Israel, e nós precisamos que Então, Israel esteja. aqui é tudo relativo, tudo muda de um momento para o outro, tá? Tudo muda de um momento para o outro, tudo é uma questão de interesse. Vocês acham que o brasileiro tem ideologia? Não tem, não. Vocês acham que existe esquerda? Não, não existe aqui no Brasil esquerda. Existe direita? Também não existe direita. O que manda no Brasil, a ideologia é essa aqui, ó. Essa daqui é a ideologia. Essa aqui, ó. É a única ideologia que tem. Verdade. Só isso. Não tem mais nada. Se fecharem acordos, acertarem valores, coisa e tal, tudo bem. No primeiro governo do digníssimo que está agora presente, muitos empresários foram falar com ele no primeiro governo dele. Ele deu a entender que ele ia ir em frente lá no projeto dele, de desvios, coisa e tal, não sei o quê, apropriações. Aí os empresários falaram, mas vocês vão mexer nas nossas coisas? Aí ele falou, não, não, nas coisas de vocês eu não vou mexer, não. Ah, então tudo bem, vai em frente, vai. Não vai mexer na gente, tudo bem. É tudo uma questão de acerto aqui no Brasil. Tudo é uma questão de acerto, tá? Hoje, 700 e poucas pessoas entre mulheres e crianças, mulheres não, idosos, crianças, foram para casa, não foi só por questões humanitárias, foi uma questão de acerto. Por que o Exército não reagiu até agora, não interviu? Uma questão de acerto. Acerto para não agir. Mas o pessoal não está muito contente, não. Eu acho que nos próximos dias nós teremos grandes novidades. Eu tenho informação, não vou entrar aqui no mérito da questão, mas é a minha esperança, como rabino e como religioso, é a minha esperança. Mas a gente tem que pensar cada vez mais em Deus. Sabe por quê? Porque a forma de Deus ele tem a plena consciência. Ele não começa a pensar ou para de pensar, mas ele pode o quê?
Isso significa que, nesse momento, ele está enfatizando a plena consciência dele em nós, na conexão conosco. Então, vale a pena nós termos a nossa mente e o nosso coração o tempo todo conectados com Deus. E com muita alegria. Ah, mas está vendo tanto sofrimento? Mas só no Brasil que tem sofrimento? Ah, mas por injustiças? A injustiça do homem pode falhar aqui embaixo, mas é tudo por divina providência. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas só tem sofrimento na situação política, na injustiça? Não. Tem sofrimento nos hospitais, tem sofrimento em todos os aspectos, né? Nas guerras, no mundo, né? No mundo tem muito sofrimento, mas sofrimento tem hora marcada para acabar também, com a redenção. Haverá mais sofrimento a partir da redenção. Então, nós temos que, nesse momento, com muita alegria. A tristeza atrai coisas ruins e negativas. A alegria atrai somente coisas boas e positivas. Nós temos que nos alegrarmos, mas as pessoas estão sofrendo. Se nós nos alegrarmos, o sofrimento vai diminuir. Se nós nos alegrarmos, vamos atrair bênçãos. E bênçãos tão grandes que nós não vamos só guardar essas bênçãos para nós mesmos. Nós vamos repassar essas bênçãos para os outros. Então, a alegria é um estado de espírito contagiante, muito especial, que acaba trazendo boas notícias para todos. Então, realmente, que seja da vontade de Deus, que nós realmente tenhamos boas notícias, que é de acordo com o nosso nível de esperança e de fé e de confiança em Deus. Quanto mais confiarmos, quanto mais tivermos fé, e principalmente, quanto mais tivermos confiança, mais rapidamente Deus nos responderá em relação às nossas aflições por meio do desenrolar dos fatos. Por que eu falo fé e confiança? Fé é saber que Deus pode agir a qualquer momento, mas ainda existe o sistema de recompensa e castigo. Pode ser que seja um castigo, e não deixa de ser fé. Confiança é outro nível. Confiança é a certeza absoluta que Deus é tão piedoso e tão bondoso que Ele pode nos beneficiar, mesmo se nós não merecemos. Deus é tão grande que Ele pode nos beneficiar mesmo se não merecemos. Mas espera aí, se não merecemos, então, pelo sistema de recompensa e castigo, deveremos ser penalizados, deveremos ser castigados. Não, 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 não. Nós não merecemos até o momento de termos confiança em Deus, porque a confiança é algo tão forte, que ela cria um mérito independente. Independentemente das nossas falhas, independentemente dos nossos pecados, independentemente da nossa pequenez de espírito, da nossa insignificância, se nós aprimoramos a certeza absoluta de que Deus vai nos beneficiar, esse mérito gigantesco é a ponte, o canal espiritual para que Hashem se revele na nossa vida por meio de boas notícias e surpresas agradáveis, se Deus quiser. Grata, Ravi, por essas palavras que eu acho que já deixou meu coração mais forte. Muito grata. Que Baruch Hashem, Baruch Hashem. No, Olha, tudo essa fase crítica vai passar. Vai passar. De alguma forma, vai passar, mas a gente tem que usar a cabeça. Nessa hora, se nós não estamos acostumados a usar a cabeça, eu por exemplo, estou acostumado a usar a cabeça para usar esse gorrinho aqui, o kippah. Eu uso a minha cabeça para usar o kippah. Mas se a gente não está acostumado a usar a cabeça, estou brincando, usar a cabeça, na verdade, refletindo sobre toda a situação. Então, se nós não usarmos a cabeça, então realmente nós podemos ser prejudicados. É uma mitzvah. Hashem, Deus que nos criou, Ele quer que usemos a cabeça. Pensemos antes de fazer qualquer coisa.
Não vai, eu não acho que o Brasil virará uma Venezuela. O Brasil é muito grande, o Brasil não tem proporções de um país, o Brasil tem proporções continentais. E tem muita gente no Brasil, muitos grupos de interesse. O poder está dividido não só na classe política, o poder tem muito poder aqui no Brasil, né? E eu acho que não vai virar uma Venezuela. Mas só, já que eu estou falando da Venezuela, a Venezuela tem um tirano lá que já eliminou 9.000 pessoas. Deus os livre, longe disso. O Maduro. Mas na época havia, antes de vir a ditadura da Venezuela, havia 35.000 judeus. Hoje em dia, na Venezuela, tem 7.000 judeus. 28.000 foram embora, assustados com a situação, não queriam mais sofrer, desgastados com a situação. Aí eu pergunto a vocês, e o que está acontecendo com esses 7.000 judeus? Eu tenho um rabino amigo aqui em São Paulo, ele é chileno, é um shliach, o emissário do Rebbe Chabad, ele dirige uma sinagoga em São Paulo, é um rabino bem jovem, chileno. O pai dele é o principal rabino do Beit Chabad de Santiago del Chile, lá do Chile. E o tio dele, irmão do pai, é o principal emissário do Rebbe em Caracas, na Venezuela. Aí eu perguntei para o meu amigo, me diga uma coisa, como estão vivendo os judeus lá na Venezuela? Ele me respondeu surpreendentemente. Eles estão bem, estão tranquilos. Não sei se eles tiveram que se adaptar a novas condições impostas, coisa e tal, mas os 7.000 que ficaram estão tranquilos. Por quê? Por que eles estão tranquilos? Adivinhem por quê? Porque eles estão Porque eles usando... confiam em Hashem. Primeiro, você me corrigiu. Eu não ia falar isso, agradeço a sua colaboração. A tua resposta é bem melhor que a minha. Eles confiam em Hashem. Mas também, ao mesmo tempo, tinha um governador do estado aqui em São Paulo há 60 anos atrás, ele falava o seguinte, fé em Deus e pé na tábua, né? Então, temos que ter fé em Deus, confiar em Hashem, mas além de confiarmos em Hashem, temos que agir. E sabe como podemos agir, pessoal? Usando o instrumento mais sofisticado que nós temos. Que instrumento que é esse? Tão A sofisticado e oração poderoso. A oração é a conexão com Deus, faz parte da fé em Deus. Mas é um Deus instrumento, né? Tendo os Deus sim, salmos, não resta dúvida. todas essas Isso aqui no coisas, né? aspecto espiritual. Mas Deus nos proveu de um instrumento natural, não somente espiritual, natural, que faz parte do nosso corpo físico e material, que se chama cérebro, inteligência, sabedoria. É uma bênção. Nós temos que, ao mesmo tempo, nos conectarmos com Deus, rezarmos para Deus. A oração é importantíssima, nos conectarmos com Deus, mas, ao mesmo tempo, a Hashem está esperando de cada um de nós que usemos o nosso órgão principal do corpo, que é o cérebro, e que é, na verdade, a inteligência, a sensatez, a sabedoria. Momentos de crise, mais do que nunca, nós temos que conter os sentimentos, principalmente confiando em Deus, conter o sentimento de receio, temor, medo. Isso é pela confiança em Deus, mas, ao mesmo tempo, usarmos a nossa inteligência, dizendo o seguinte, como que nós vamos lidar com uma situação de crise? Vamos usar a cabeça. E aí fica uma dica para vocês todos, eu não sei o que vai ocorrer nos próximos dias, semanas ou meses, mas vale a pena cada um dos participantes aqui armazenar alimentos em casa. Arroz, feijão, principalmente, né? Entre outras coisas, farinha de trigo, coisa e tal, armazenar alimentos. Pode ser que venha greve geral, pode ser que aconteça muita coisa, né? Mas eu acredito piamente que essa história vai ter um final feliz. Eu acredito nisso. O Brasil Amém, amém. o Brasil é muito grande para quebrar, o Brasil é muito grande para se dar mal,
o Brasil é muito grande para ficar numa situação conflitiva por muito tempo. A grandeza da nação brasileira, a grandiosidade dos brasileiros fará com que essa fase crítica passe mais rapidamente do que possamos imaginar. Amém. Amém. Amém, grata. Alguém Amém. tem mais alguma pergunta, pessoal? Vamos Amém. aproveitar aqui. Eu, Ivan, Como vai, Ivan? Tudo bem? tudo bem. Eu queria Graças a Deus. saber, Sim. Shalom, eu quero saber a respeito do povo que ficou no deserto, como foi o livre-arbítrio deles. Teve muita gente que nasceu no deserto, né? Aí já nasceu, já caía maná do céu e viveu durante muito tempo da Então, vida dele. Né? na verdade, aquela geração era privilegiada, né? Porque ela via Deus. Deus não tem cara, não tem corpo, mas via os milagres de Deus o tempo todo, né? A coluna de fumaça de dia, andando sozinha e dirigindo o povo, a coluna de fogo à noite, dirigindo o povo, as nuvens indo para lá, para cá, o povo crescendo dentro das nuvens com a roupa do corpo. Eles não precisavam comprar roupa nova, porque a roupa ia crescendo com o corpo. Não precisavam lavar as roupas, porque elas eram lavadas a seco pelas nuvens. E as nuvens também rastreavam animais peçonhentos, como cobras, lagartos, escorpiões e aranhas no deserto. A Arca da Aliança terraplanava, quando eles caminhavam, terraplanavam montanhas e vales, ficava tudo nivelado. Quando o inimigo atacava, as flechas e lanças se perdiam no meio das nuvens. Eles estavam levando uma vida espiritualíssima dentro do campo físico, rodeada de milagres. E por isso que eles tinham receio de entrar na terra de Israel, porque assim que entrassem, iriam perder todas essas regalias, todos esses milagres, né? Então, o livre-arbítrio existia, mas num outro nível que nós temos hoje em dia. Deus estava mais revelado. Eu diria que hoje o nosso livre-arbítrio, apesar de ser pequeno, porque eles tinham domínio total do corpo e da mente e da alma, nós temos muito pequeno nosso domínio do corpo, da mente e da alma, mas nós temos a vantagem que o livre-arbítrio hoje na escuridão, a luz pode ser mais apreciada no contraste com a escuridão. Hoje em dia existe uma escuridão maior do que existia na época do deserto, quando Deus estava mais revelado, né? O povo de Israel passou por poucas e boas, né? Está escrito na Torá que o povo de Israel testou Deus durante 10 vezes, né? Então tinha altos e baixos, mas no final das contas o saldo foi positivo com a entrada do povo de Israel na terra prometida Israel. Certo? Certo, obrigado, Rafa. Muito Shalom. bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Sim, Rabi. Roberto Shalom. Sim, quem é? Em quem estou tendo a Roberto. honra de falar? Roberto. Roberto. Tudo bem, Roberto? Prazer falar com você também. O prazer e a honra são todos nossos. Eu ouvi, né, de algumas publicações aqui no grupo e estou falando que o Rebbe de Lubavitch, ele falou que estamos na primeira geração da redenção. Não, ao mesmo tempo somos a última geração do exílio, que a qualquer momento se revelará efetivamente como a primeira geração da redenção. O que separa a geração do exílio da geração da redenção é um instante, exatamente um instante que Mashiach se revelará. O Rebbe falou que no instante da revelação do Mashiach, nós vamos ficar espantadíssimos. Nós vamos fazer o seguinte questionamento: como é possível que nesse momento nós estamos na redenção e no momento anterior, ainda estávamos no exílio? Isso vai acontecer instantaneamente. E nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção. Sim. Desculpe interromper. Pode acabar sua pergunta. Não, então, não você me corrigiu. É a última geração do exílio. Então, assim, é porque a pergunta que eu te entendi de que seríamos a primeira geração que
que no caso que seria para a revelação, né? Estaria prestes a Então, não conhecer a são vida. duas gerações. Não é que vem a primeira, a última geração do exílio e depois a primeira redenção, a primeira geração da redenção. É a mesma geração. A mesma geração que a última do exílio também é a primeira da redenção. Não, tranquilo. É que eu ia perguntar, né, que a pergunta era, se somos a primeira, né, será que teremos uma segunda, uma terceira? Ou já aconteceria logo Claro. Se somos a primeira geração da redenção, nós vamos ter zilionésimas gerações da redenção, onde a letra Z, a variante Z, tende a infinito. Depois da revelação do Mashiach, subsequentemente vem a ressurreição dos mortos, e com a ressurreição começa o mundo vindouro. E o mundo vindouro não tem prazo para acabar, ele vai existir para sempre. Mesmo que está escrito no Talmud que no 7º milênio haverá destruição, é o milênio da destruição, vem a filosofia racídica e explica um pouquinho melhor. Não leia destruição do ego. É a autoanulação, total anulação. E mesmo que está escrito que depois de 50.000 vezes 50.000 anos, 50.000 vezes 50.000 anos, dá 2.500.000 anos. E mesmo que se diz que haverá destruição depois de 2.500.000 anos, eu estava muito preocupado em relação a isso, até o dia que eu encontrei uma carta do Rebbe explicando melhor. Eu não sei por que cargas d'água, essa destruição não vai ser do mundo físico material. Algum mundo espiritual específico, que eu não sei explicar exatamente qual, vai ser anulado depois de 2.500.000 anos. Algum mundo espiritual específico, mas não o mundo físico e material. Ele vai se elevar cada vez mais. Vai acontecer algo inimaginável. A matéria é o oposto do espírito, o espírito é o oposto da matéria, mas os dois se fundirão totalmente. Matéria e espírito serão fundidos totalmente. O mundo físico e o mundo espiritual se fundirão totalmente. E o mais incrível de tudo, é uma informação que eu tenho pensado muito ultimamente, mas que mexe muito comigo, muito comigo. A essência maior de Deus está acima dos infinitos mundos espirituais. A essência maior de Deus está totalmente acima da realidade física e da realidade espiritual. Os mundos espirituais, os mais elevados que são descritos pela Kabbalah, a essência de Deus está ainda acima. Em relação à essência de Deus, a essência maior de Deus, existirem os mundos espirituais ou não existirem, existir o universo físico ou não existir, nós existirmos ou não existirmos, não fazem a mínima diferença. Em relação à essência maior de Deus, nada existe, a não ser Deus. E, no entanto, futuramente, sabe onde vai ser a morada, a moradia do sem fim? Tem a luz do sem fim e tem o sem fim, o infinito, chamado de sem fim, em hebraico, Ein Sof, sem fim. O sem fim, bendito seja ele. Sabe onde será a moradia, o local onde se revelará o sem fim? Sem fim é aquele nível que nunca se apresentou, nunca se revelou em lugar nenhum, porque ele é a essência do âmago do íntimo, da essência do âmago do íntimo, da essência do âmago do íntimo, da essência maior, totalmente insondável, totalmente inimaginável, acima de absolutamente tudo. Sabe onde vai se revelar a essência maior de Deus? Aqui, no mundo físico e material. Algo totalmente inimaginável. Porque é inimaginável pensar... Incompreensível. Como a essência maior de Deus, que é totalmente inatingível, que nunca se revelou, nem no mundo espiritual mais elevado, nunca se revelou, porque é a essência maior de Deus, e toda a realidade, todos os mundos espirituais, e tudo, e o nada, e o tudo, e o nada, e o tudo, estão dentro de Deus. Essa essência maior se revelará no mundo físico e material. A moradia dele, da essência maior de Deus, que nunca se revelou, nunca, que é conceitualmente
não se revela, porque é essencial, porque é o âmago de Deus. Vai se revelar no mundo físico e material. Algo totalmente paradoxal. Já que Deus é infinito, ele abrange todos os paradoxos sem problema nenhum, porque ele é infinito. É pensar que somos um ponto em meio ao Ensof, né? Então, assim, pensar nessa revelação nesse mundo físico é algo realmente inimaginável. Então, e vamos ter grandes novidades e vai ser em pouco tempo. Tudo que o Rebbe previu, ocorreu. 99,99999 das coisas que ele disse que iriam acontecer, aconteceram. Mas ele deixou para nós o 0,00001%. Por quê? Porque ele quer que nós tenhamos fé e confiança em Deus. Ele não queria entregar tudo assim de mão beijada, né? Ele quer que o 0,00001% cabe a nós desencadearmos. Achei. Toda a barra. Tudo de bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar uma ocasião. Eu queria fazer uma pergunta. Sim, pois não. Com quem está falando? É a Dineia. A Dineia. Dineia. Fala, Isso. Dineia. Então, Prazer. você falou... Prazer. Você falou no começo da aula que um profeta falou que o mal seria extirpado. Qual foi esse profeta? Qual é o profeta que fala isso? Você me pegou. Veru, Ratumá, Ahavir. Eu sei o passo hebraico. Preciso verificar. Veru, Ratumá, Ahavir, Minares. Eu preciso verificar qual que é. Se é o Ishaial, Isaías, Jeremias, ou algum outro, Malachi, Michá, Malaquias, Miqueias. Eu preciso dar uma olhadinha. Espera um pouquinho. Se você me esperar um segundo, eu te confirmo. Agora, eu vou confirmar depois no grupo. Para mim é uma questão de segundos entrar, eu escrevo aqui em hebraico, já sai a fonte, coisa e tal. É muito fácil aí né? Eu acho Veruach Atumá Avir Minares. Depois você me passa, é porque eu convivo com muitas pessoas. É o Ishaial, não tenho certeza. Estou chutando. Você acha que é o Isaías. Mas eu vou te confirmar, tá? Eu vou pôr no grupo. É porque eu convivo com muitas pessoas que não acreditam nisso, que o mal vai acabar, sabe? E eu falo muito isso, que vai ter só que aí por isso que eu queria saber para reforçar essas pessoas. O mal ele já cumpriu com a função dele, tá? O mal cumpriu com a função dele de contrastar com o bem, porque o povo de Israel, por extensão os monoteístas, já elevaram o mundo totalmente, segundo as palavras do Rebbe. Nós não enxergamos isso porque tem o filtro da intervenção direta de Deus nos acontecimentos do mundo. Mas, qual grupo? Está perguntando qual grupo? O grupo de Torá dos Menor. Se você aguardar um segundo, eu vou diminuir aqui. Tá, mas não fui eu que perguntei o grupo, não. Enquanto eu vou falando com você... Outra pessoa que perguntou o grupo, viu? Espera só um pouquinho, ó. Enquanto eu vou falando com você, eu acabei de diminuir. Eu vou entrar aqui num... Espera um pouquinho só. Eu vou entrar aqui no Google. Já vou ver aonde que é, tá bom? Mas não fui eu que perguntei o grupo, não. Eu sei qual que é o grupo. Foi outra pessoa que perguntou o grupo aí. Não tem problema. Olha aqui, ó. Vou escrever aqui. Eu tenho um letreiro aqui em hebraico, tá? Veruach. Agora, rapidinho. Veruach, Atumá, Atumá, Avir, Min Haares. Min Haares. Haares. Vamos ver agora, vai sair agora. Deixa eu ver. Veruach, Atumá. Ué, eu coloquei aqui. Tá. Tá em Zacarias, Zachariah, capítulo 13, verso 2. Zachariah, capítulo, está escrito lá, Ve'ayaba Yamaú, Neum Hashem, Sebakot, Achrit, e será naquele dia o dito de Deus dos exércitos de Israel, que é o nome de Deus, Achrit et Shmot Atzavim Minaares, Velois Zachru, eu vou destruir o nome de plantas da terra, talvez sejam de idolatria, Velois Zachruot, as idolatrias não servirão mais, tá? E na sequência fala, nesse verso mesmo, Verua, então assim, ó,
Ve'ayaba Yamaú, e será naquele dia, Neum Hashem, dito de Deus, do exércitos, Tsevakot, aqui é um dos nomes de Deus, Achrit et Shmot Atzavim. Eu vou destruir o nome das plantas, deve ser plantas de idolatria, Minares, da terra. Veloz Achru Ot, não serão mais lembradas. Begamet Anevim, e também os profetas, falsos profetas. Petruach Atumá a Avir Minares, o espírito de impureza haverei de extirpar da terra. Isso está escrito no, como eu falei, no Zacarias 13. Zacarias 13, verso 2. Tá bom? Tá bom, obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Olá, Rabino. Oi. Olá, quem fala aqui é Paulo Sérgio, de Suzano, São Paulo. Sou esposo da Nair. Como vai, Paulo? Tudo bem? Tudo bem. A minha pergunta Sim. É sobre uma possível terceira guerra mundial. Sim. Daniel 2 e Daniel 7 deixa ali alguns indícios de uma terceira guerra mundial até que se concluir aquela grande pedra lançada do céu, que seria então aí o Olam Rabá, né? Então, vamos esclarecer. Não é obrigatório. Segundo a tradição racídica, essa é a diferença entre o verdadeiro profeta e o falso profeta. O verdadeiro profeta, se ele disser que vai acontecer algo de mal e não ocorre, não significa que ele não é verdadeiro profeta, porque a configuração espiritual das nações pode mudar e o mal pode ter já suprimido o castigo ou a profecia negativa pode ter sido suprimida em função da mudança da configuração espiritual da humanidade ou dos povos, etc. Então, segundo a tradição racídica, não necessariamente tem que ocorrer as previsões assustadoras e negativas, tá? Agora, se um profeta disser que vai acontecer alguma coisa boa e não ocorrer, ele é um picareta. Coisas boas obrigatoriamente têm que ocorrer nas profecias. Coisas boas e positivas forçosamente têm que ocorrer. Agora, as negativas, não. As negativas, elas dependem da configuração espiritual. E uma outra vertente da tradição racídica diz que todo mal que era para acontecer nas profecias já ocorreu no passado. E não vai mais ocorrer, que já ocorreu, tá? No passado. Então, não necessariamente. Pode ter uma terceira guerra mundial? Pode. Mashiach pode se revelar sem essa condição? Também. Mas existem presságios e indicações e sinais da vinda do Mashiach? Existem. Mas ele precisa desses sinais como condição sine qua non, indispensável para se revelar? Não. Mashiach pode se revelar tanto condicional como incondicionalmente. Tanto condicionado por sinais e presságios e circunstâncias que já foram previstas pelos nossos profetas, certo? Como ele pode também se revelar incondicionalmente, já que o Rebbe de Lubavitch, o grande líder dessa nossa geração, candidato chapa única a se revelar como o próprio Mashiach, ele disse que o mundo já está preparado para a vinda do Mashiach. Mas está tudo de ponta cabeça, né? Ponta cabeça em algumas regiões do Brasil, vou traduzir aqui que é ponta cabeça. Cabeça para baixo. Em São Paulo se fala ponta cabeça. Tudo está de cabeça para baixo, etc, etc. Então, na verdade, não é bem